Boa tarde, vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. O meu boa tarde a todos, shalom a todos. Solicito aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Salmo 53. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Justificativa de ausência, número 44, de 2024. Venho, por meio deste, encaminhar justificativa de ausência do vereador Nicola Martins na sessão plenária do dia 7 de maio de 2024, nos termos do artigo 99, alínea C, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Criciúma. Criciúma, 7 de maio de 2024. Marco Antônio Simolim, assessor parlamentar. Justificativa de ausência 45 de 2024. Justifico a ausência do vereador Daniel Frederico Antunes, conforme artigo 99, a linha C, da sessão plenária do dia 7 de maio de 2024 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Criciúma. Criciúma, 7 de maio de 2024, Daniel Frederico Antunes, União. Memorando de 2024, Criciúma, 7 de maio de 2024, a presidência. Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, venho por meio deste informar a ausência do vereador Miri D'Agostin na sessão ordinária do dia 7 de maio do ano corrente, conforme prescrito no artigo 99, a linha C, do Regimento Interno. Atenciosamente, Sérgio Pacheco, assessor parlamentar. Sessão do dia 7 de maio de 2024. Expediente. Indicações números 150 e 151 de 2024, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes. Requerimento número 211, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimentos números 212 e 215 de 2024, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Requerimento número 213 de 2024, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimentos número 214, de autoria do vereador Manuel Russeng da Silva. Senhores vereadores e vereadoras, eu vou suspender a sessão por 10 minutos para nós conversarmos a respeito de um projeto que foi protocolado agora do Executivo, que tem uma urgência. Tá, então, vamos fazer essa reunião na sala da presidente. Está suspensa? Pode ser feito aqui? Pode ser feito aqui mesmo. Então, a sessão está suspensa por 10 minutos. Reabertos os trabalhos, terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso desse espaço, conforme solicitação do vereador Juarez, a Associação Girassóis, do Extremo Sul Catarinense, representado pela presidente, a senhora Gisele Cunha. Desta forma, convido-a para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Invertemos. Podemos inverter a pauta, tá? Então nós vamos começar no horário político.
Então, nós vamos iniciar o horário político. No horário político, foi acordado ontem, e ceder o tempo. Nós temos o tempo de 7 vereadores. Tem mais o tempo da vereadora Giovana aqui, são 8 horários de tempo, então. Fará uso mais um horário do vereador Zairo, são 9, então. Fará uso, então, a Gisele, né? Isso. A Adriana. A Adriana, então, nós convidamos a Adriana para que adentre ao plenário. Eu quero convidar a vereadora Giovana para que dê as boas-vindas à nossa convidada, a professora Gisele. Adriana. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, muito boa tarde. Quero desejar boas-vindas à Adriana, que aqui representa os professores da Rede Estadual de Educação, nesse momento, na 3ª semana de greve. E aqui, numa reivindicação em que mais tarde trataremos desse assunto com o pedido de moção, que já está no sistema e já está protocolado para essa sessão de hoje, da reivindicação da reabertura da mesa de negociação para que, de fato, os professores possam ter suas pautas esclarecidas e mais evidenciadas também junto ao governador. E, por isso, boas-vindas, fique à vontade. Aqui você vai ter 30 minutos para poder discorrer sobre o tema, falar um pouco para a gente sobre as reivindicações, sobre as dificuldades da negociação e o quanto essa mobilização que fizemos aí nos últimos dias também pode ter um efeito aí importante de pressão também para a reabertura da mesa de negociação e para que essa conversa possa ser o mais breve possível sanada. Muito obrigada. Boa tarde. Em nome do presidente da Câmara, pastor Jair Alexandre, quero cumprimentar a todos os vereadores aqui presentes e agradecer em especial a todos que cederam o tempo, né, para podermos vir aqui explicar um pouquinho para a sociedade criciumense o que vem acontecendo em relação à greve dos professores do Magistério Público Estadual. Bom, no dia 4 de abril, nós deflagramos uma greve do Magistério, dos trabalhadores, né, dos trabalhadores do Magistério Público Estadual. Infelizmente, nós não gostaríamos de haver chegado a este ponto, mas, infelizmente, desde março do ano passado, a nossa categoria vem negociando com o governo estadual, apresentando a nossa pauta de reivindicações. Em nenhum momento o governo nos havia dito que não nos atenderia, que não nos apresentaria uma proposta, pelo contrário. Desde aquela época, eles vêm dizendo que apresentariam uma proposta. Mas a cada reunião, presidente, eles nos disseram que apresentariam a proposta na reunião seguinte. Quando chegávamos na reunião seguinte, novamente, na seguinte, nós esperamos até dia 4 de abril deste ano, antes de deflagrar a greve, e a resposta veio através de um WhatsApp dizendo que não havia proposta, infelizmente. Mas eu quero explicar aqui um pouco exatamente que pauta é essa. Por que nós estamos nessa luta? Talvez os senhores não saibam, porque não compete a vocês a educação municipal, né? Mas é muito importante saber desses dados, uma vez que nós temos inúmeros estudantes da Grande Criciúma que estão estudando nas redes estaduais. Infelizmente, Santa Catarina hoje tem 70% do seu quadro de trabalhadores em educação em caráter temporário. Isso nos coloca numa posição vergonhosa no nosso país. Nós estamos em último lugar se nós estabelecermos uma relação do que nós temos de orçamento, de arrecadação, por professor efetivo. Isso nos coloca em último lugar.
No cômputo geral, Santa Catarina está em 5º lugar com o maior número de professores ACTs do Brasil. Aí muitos podem se perguntar, mas como assim? A lei não diz que é no máximo 10%? Exatamente, a lei diz que é no máximo 10%. Ou seja, Santa Catarina está fora da lei nessa questão. Outros estados estão cumprindo com a lei. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse foi um estudo feito pelo Educação para Todos. Rio de Janeiro tem 96% de efetivos. Bahia tem 92,8% de efetivos. Pará, 93,5% de efetivos. E Rio Grande do Norte, 93,7% de efetivos. Santa Catarina, 29% de efetivos. Isso mesmo, Santa Catarina. A 6ª economia do nosso país. Mas, se não bastasse isso, é importante destacar qual é a realidade que esses professores em caráter temporário vivem. Vocês sabiam que uma mãe ou um pai ACT não pode levar o filho ao médico, senão ele vai levar falta injustificada? Antes de entrar em greve, eu conversei, né, na turma, expliquei os motivos pelos quais eu estava entrando em greve, e uma das minhas alunas me disse, professora, eu te apoio, eu te entendo, porque a minha mãe é professora ACT, e, nesse momento, o meu irmão menor está com câncer na cabeça, e ela tem que ficar com ele no hospital e vai ser demitida, porque é falta injustificada. Se não bastasse isso, nós temos colegas que, para completar 40 horas semanais, têm que trabalhar em até 5 escolas diferentes. Nós temos colegas que gastam mais de R$1.000 de gasolina por mês para transitar entre uma escola de Criciúma, depois vai para Forquilinha, depois vai para Lauro Miller, depois vai para Uruçanga. Isso que eu lhes falo não é um exemplo isolado, são inúmeros os casos. Se não bastasse isso, no final do ano, esses colegas ficam desempregados. E todos os anos eles precisam fazer uma prova para provar de novo que eles têm condições de assumir essa função. No início do ano, eles não sabem se terão emprego ou não. Essa é a realidade. E eu lhes pergunto, como que um professor vai ter condições de desenvolver um trabalho de qualidade nessas condições? Então, quando nós apresentamos na nossa greve o ponto de pauta, concurso público já, não é por um mero capricho. Isso se faz necessário para qualquer pessoa séria nessa sociedade que pensa em educação, que defende educação de qualidade. Foi necessário nós ameaçarmos entrar em greve em setembro do ano passado para ser anunciado que seria feito um concurso público com 10.000 vagas. No entanto, foi anunciado que seria em dezembro do ano passado. Nós já estamos em maio e até agora o edital não saiu. Então, nós ficamos com a dúvida, realmente esse edital vai sair? E essas serão realmente 10.000 vagas? Que é insuficiente, diga-se de passagem. Então, é uma das nossas principais reivindicações. No entanto, nós não queremos que esse professor ACT, depois de ter vivido toda essa realidade, ingresse como efetivo e depare-se com a pior carreira do Brasil. É exatamente isso. Hoje, Santa Catarina, junto com Sergipe, se não me falha a memória, está em último lugar. A expansão da nossa carreira está em último lugar, é de 0%. Como assim, professora? Bom, eu explico para vocês. Quando foi aprovada a lei do piso, tanto para os municípios quanto para os estados, foi uma luta. Nós tivemos que também fazer uma greve, infelizmente, lá em 2011, para que houvesse o piso. No entanto, Santa Catarina, até hoje, não estabeleceu o piso na carreira. Então, nós temos professores que ingressam na carreira do magistério público estadual e, a cada 3 anos, teoricamente, né, eles têm um acréscimo de 3%, ou seja, por tempo de serviço. E, se você tem especialização, mestrado, doutorado, isso também leva a uma progressão, né, na vertical. Então, tem a progressão horizontal e a progressão vertical. Ao invés de aplicar o piso na carreira,
No governo passado, o que houve? Se deu um abono, a tal da PEC dos 5 mil, que muita gente acha que é líquido. Não, nós estamos falando de salário bruto com todos esses descontos que a gente estava comentando até então. No entanto, isso levou ao quê? O que a gente chama de achatamento da tabela. Então, hoje, alguém de licenciatura plena que entrou hoje está ganhando o mesmo tanto que alguém que está há 30 anos. Literalmente isso, ganhando o mesmo tanto que alguém que está há 30 anos. Obviamente que a gente não quer que quem está ganhando esse valor ganhe menos. Pelo contrário, queremos que ganhe mais, mas se faz necessário um incentivo a estimular que as pessoas estudem e se qualifiquem cada vez mais. Se faz necessário valorizar, sim, a experiência. Vocês que são vereadores, quem está em casa nos assistindo, todo mundo sabe o quanto que a experiência é importante em qualquer profissão. E na educação, então, nem se fala, né? Outra questão importante de ser dita, né, em relação ao plano de carreira, é que, nos últimos 3 anos, todo ano acontece o reajuste do piso. Santa Catarina não reajustou nos últimos 3 anos. O último reajuste foi em 2021. E mesmo esses colegas que têm esse abono salarial, que depois não conta para a aposentadoria, se nós formos contar o déficit inflacionário, eles já estão aí com um déficit de 16%. Então, na prática, todo mundo não tem um aumento real no seu salário. E quais são as consequências disso? Colegas que estão tendo que trabalhar 60 horas semanais para complementar o seu salário, e aí, portanto, com cada vez menos condições de exercer um trabalho de qualidade. Além disso, nós também temos reivindicado que se cumpra a lei federal, eu até anotei aqui para não esquecer, 14.817, que foi aprovada nesse ano, que obriga que todos os municípios e estados aprovem carreiras que sejam chamativas, que valorizem realmente a profissão do magistério. Então, é uma novidade e a gente está exigindo isso também. Também está na nossa reivindicação o Vale Alimentação. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, prestem atenção no que eu lhes vou falar. O magistério catarinense estava há 11 anos sem 1 centavo de aumento no Vale Alimentação. O nosso Vale Alimentação era de R$12, eu vou repetir, R$12 ao dia até o ano passado. R$12. Nós precisamos ir à luta para ter um aumento, que foi anunciado que é de 100%, mas foi aumentado para R$18 esse ano. Só no ano que vem que vai chegar a R$25 ao dia. E aí, até lá, a inflação, o 100% já foi. E aí, quando a população ouve 100%, nossa, aumentou muito. Não, foi de 12. Foi aumento de 100% em cima de R$12, dividido em 3 anos. O que dá para comer com R$12, ou agora R$18 durante um dia para um professor que trabalha manhã, tarde e noite? Fica a pergunta para a sociedade refletir. Outra reivindicação que nós estamos pautando, que eu sei que a divergência na sociedade catarinense, que é o famoso desconto de 14% do salário dos aposentados. Mas é justo que aquela professora que trabalhou 25, 30 anos em sala de aula, com salas superlotadas, quando chega finalmente no momento da sua vida que mais precisa, porque a nossa categoria ela é muito adoecida, que mais precisa de remédio, tenha 14% de desconto do seu salário? O governo tem argumentado que resolveu esse problema. Não, não resolveu. Ali tem uma faixa de valor que, para a maioria, vai continuar tendo desconto de 14%. Sabem o que está acontecendo? Várias professoras e professores já aposentados voltaram a dar aula, tirando a vaga de professores jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Eles conseguem vaga fácil porque tem o critério, né, da quantidade de tempo de experiência.
Mas nós estamos falando de uma geração que se aposentou dentro das regras antigas. Agora, eu quero que todos reflitam sobre a nossa geração atual. Nós que nos efetivamos depois de 2003, vamos nos aposentar dentro das regras atuais depois da última reforma da Previdência. Então, eu vou citar o meu exemplo para não ficar falando o nome de terceiros. Antes, eu poderia me aposentar com 50 anos de idade. E quem é professor sabe que é o nosso limite. Depois disso, as condições ficam muito precárias. Atualmente, eu só posso me aposentar com, no mínimo, 57 anos de idade. Mas isso não vai corresponder a 100% do salário, vai corresponder a 87% do meu salário por conta da regra dos pontos. Com o desconto dos 14%, vai sobrar 73% do meu salário. Mas que salário? Não é o salário atual que já é defasado. Vai ser a média de todos os salários de todos os anos trabalhados, inclusive o período que eu trabalhei 10 horas como professora ACT. Não é mais a média dos maiores salários, como a regra antiga. Não vai dar para pagar remédio. Tem que torcer para ter saúde. Mas eu tenho certeza que cada um aqui que está nos ouvindo, tanto dentro dessa sala quanto através da televisão, conhece algum professor ou uma professora. Ou parente, ou vizinho, ou a professora do seu filho. E todos sabem que a nossa categoria está doente. Ou alguém acha que é fácil trabalhar numa sala como... Eu acabei de encontrar uma ex-aluna minha aqui, que é assessora da imprensa de vocês. Ela se formou no ano passado. Podem perguntar a ela, ela vai ser testemunha. Ela fez parte da minha turma que tinha 55 alunos. A 212, na sala 18. Nunca vou esquecer. Dando aula de espanhol, de física, matemática, para 55 adolescentes. Alguém acredita que há condições pedagógicas de exercer esse trabalho? Agora melhorou um pouquinho. A turma que eu tenho mais alunos tem 44. Há 3 semanas eu fui realizar uma prova individual, como determina o nosso PPP. Colocamos eles em fileiras, presidente. Os alunos estavam encostados na parede da sala e eu não tinha como transitar de carteira em carteira para tirar a dúvida deles. E isso me dói muito. Pode parecer banal, mas professor que preza a qualidade do ensino, isso dói. É como um médico que precisa dar um remédio, dar um alívio para o paciente não poder. Colaram? Devem ter colado. Aquilo ali era uma prova coletiva. Então, nós estamos brincando. A gente está brincando com a educação. E aí, quando um professor protesta diante disso, é vadio ou é alguém sério? Que quer que a educação pública seja levada a sério? Está ali a menina depois, assessora da imprensa de vocês, para testemunhar sobre isso. Aliás, sempre foi uma ótima aluna. Tá? Fica isso registrado. Mas não deve ter aprendido muito espanhol, porque precisaria, no máximo, 15 alunos na sala de aula, tadinha. Só para dar um exemplo, tá? Mas vários colegas podem falar sobre isso. Não estou dizendo que essa é a realidade de todos os professores por toda Santa Catarina e todas as escolas, mas está cheio desses casos, certo? Além disso, bom, eu estava falando, né, das nossas condições de trabalho, sobre a necessidade de ter concurso público, etc. Pois bem, e aí a aposentadoria? Giovana, presidente, todos vocês aqui, eu não queria ficar doente quando chegar lá, mas vai ser difícil. Então, nós vamos precisar pagar remédio. Com esse salário, não vai dar para pagar remédio. Não vai. E eu não queria só remédio. Eu gostaria de ter uma vida digna, como qualquer ser humano merece. E todos que estão me ouvindo, todos, operário, o agricultor, o professor, o vereador, o deputado, todos merecem uma vida digna, certo? Né? É isso que a gente pensa. Pois bem, essas são as nossas principais reivindicações. Acredito que não esqueci nenhuma, né, meus colegas que estão aí me ouvindo. Tem alguém? Ah, me lembraram, ainda bem, ó, eu tenho o segundo professor ali para me ajudar. Hora atividade, esse tema é bem importante.
A nossa profissão não se resume à sala de aula. Eu tenho que corrigir as provas de 155 55 alunos de uma das minhas turmas ou 44 atuais. Eu tenho um colega, professor de história da minha escola, que ele tem quase 900 alunos, porque com o novo ensino médio ele tem uma aula por semana na disciplina de história. Então, ele tem que preparar a aula para 24 turmas, para quase 900 alunos. O professor ACT tem que preparar a aula para 24 turmas, muitas vezes em 5 escolas diferentes. Quando que eu vou fazer isso? No tempo que eu estou ali, dando aula para 40 e poucos adolescentes, os adolescentes dos tempos atuais, que eu não estou dizendo que são melhores ou piores, mas são adolescentes que andam bastante depressivos, angustiados, ansiosos, extremamente ansiosos. Nós precisamos de hora-atividade. O que é hora-atividade? 1/3 da nossa carga horária não é para ter interação com o aluno, certo? Para isso, para preparar a aula, corrigir, etc. Vocês sabiam que as professoras e professores do ensino fundamental 1 e o que o Estado chama de segunda professora, eu não gosto desse termo, eu prefiro professora auxiliar da educação especial, um trabalho extremamente importante, elas não estão tendo o direito da hora-atividade cumprida, e nem os professores de laboratórios. O sindicato entrou na justiça, já foi ganho, é trânsito em julgado, e o Estado está preferindo pagar multa do que cumprir com a sentença. Então, é uma das nossas reivindicações, que todos os professores tenham direito a 1/3 da hora-atividade. Ah, mas o professor de laboratório não tem direito. É discurso de quem não conhece a realidade. O professor de laboratório precisa preparar, e muito, para ter aulas excelentes. Presidente, como é que está o meu tempo para organizar aqui? Certo. Então, tá, eu vou tentar... só que eu tenho mais coisas aqui extremamente importantes para falar. Mas estou falando em português, daqui a pouco eu falo em espanhol, aí... Estou brincando, gente. Tem mais então, 3 minutos e meio do vereador Márcio Darosa. Então fica a pergunta, são legítimas as nossas reivindicações, não são? São justas? E melhor ainda, vereador, a nossa greve é legal. Então, se a nossa greve é legal, ela está amparada pela Constituição Federal de 1988, que todos nós temos o dever de defendê-la. Pela primeira vez na história de Santa Catarina, prestem bem atenção no que eu vou lhes dizer, porque, enquanto eu falo aqui, isso está acontecendo nesse momento. Pela primeira vez na história de Santa Catarina, eles determinaram a demissão de professores ACTs em greve. Está acontecendo nesse exato momento. Isso é ilegal, isso é inconstitucional. E que professores são esses que estão sendo tratados somente como números? Vou dar 2 exemplos. A minha escola, o SEDUP, que atende quase 2.000 alunos, extremamente importante na região de Criciúma, que desde 1986, eu era uma criança pequenininha, não há concurso público para professores da área técnica. Isso mesmo, área técnica, tão importante para o nosso Estado, que é tão industrializado. Todos os professores da área técnica de Santa Catarina, hoje, sem nenhuma exceção, são ACTs. Todos, não há um efetivo. Está entre a lista das professoras para serem demitidas, nesse exato momento que eu estou lhes falando, 2 doutoras engenheiras químicas, que disseram, podem demitir, mas eu não vou corroborar com uma ilegalidade. Todos os diretores, a mando das gerências de educação, ligaram desde sexta-feira até o presente momento, dizendo, vocês vão ser demitidos. Todas essas 2 professoras, eu estou citando só 2 exemplos, são milhares no estado todo, têm filhos pequenos. Essas mesmas professoras que já levaram falta injustificada por ter levado o filho ao médico, 2
doutoras, engenheiras químicas, dificílimo de encontrar. É isso mesmo, papais e mamães que estão nos ouvindo. Os seus alunos do curso de Química têm 2 excelentes profissionais que, nesse momento, estão sendo ameaçadas de demissão. Nós não podemos admitir que isso aconteça. Primeiro, porque é ilegal. Segundo, porque é injusto e imoral. Que incentivo nós estamos dando para os nossos alunos serem professores com esse exemplo? Todos os anos, quando chega no terceirão, vereadores, eu pergunto para os meus alunos, quando a gente estuda sobre as profissões, vocação, etc. Levanta a mão aqui quem quer ser professor. Ninguém levanta a mão, com exceção de 2, 3 por sala. Quando alguém levanta a mão. Vive acontecendo o que a gente chama de fuga de cérebros no nosso país. Dali da nossa escola e de tudo que é a escola de Santa Catarina, da escola pública, apesar de todos os problemas, saem pessoas com uma capacidade profissional impressionante. Vários vão embora do país, porque não tem estímulo, não tem incentivo aqui. E não querem ser professores. Então, nós estamos com um problema muito sério. Então, uma das respostas do governo para essa greve, pela primeira vez na história de Santa Catarina, não foi sentar para negociar, e sim recorrer a uma medida ilegal, que todos precisam cobrar e resolver esse problema. A outra resposta foi nos dizer que não tem dinheiro. Então, nós vamos aqui a alguns dados, por gentileza, peço licença. Santa Catarina nos dá orgulho em muitas coisas, né? Infelizmente, na educação básica, nós estamos no mapa da vergonha. Mas vamos para o orgulho. É a 7ª maior arrecadação tributária. O próprio secretário de administração disse que vai passar de 10% o aumento deste ano. A diminuição de gastos está em mais de 7%. Então, hoje, senhor presidente, nós temos uma margem de 3,6 bilhões para a expansão no gasto com o pessoal para chegar no limite. 3,6 bilhões. Desses servidores públicos, metade são do magistério. Então, hoje, nós temos cerca de 1,75 bilhões em recursos próprios, somente para a folha do magistério. Com o acréscimo que nós tivemos de 770 milhões do Fundeb, que é o Fundo para a Educação Básica, nós temos, portanto, nesse exato momento que eu estou falando, 2,5 bilhões para atender os professores que estão reivindicando. Para concluir, nas redes sociais, infelizmente, alguns têm tentado partidarizar a nossa greve, e nós não queremos isso. Ela é uma greve de professores, de educadores, onde nós temos pessoas que não são de partido nenhum, que votaram nulo na última eleição, e temos pessoas que votaram em todos os partidos que vocês podem imaginar. Inclusive no governador. Várias pessoas entraram em greve acreditando que ele ia cumprir com a promessa. Dizendo, não, com esse governador agora eu tenho certeza que vai ser cumprido. Eu não estou falando de mim, tá? Quero deixar claro aqui, mas nós ouvimos isso de vários colegas. E estão extremamente decepcionados, tristes com a resposta que está sendo dada. Mas nós temos dito a esses colegas e a toda a população, nós queremos acreditar que tudo não passou de uma assessoria mal feita, de dados mal informados. Nós queremos acreditar que sim, que neste governo e nos futuros, nós, em Santa Catarina, vamos começar a levar mais a sério o debate sobre a educação pública, porque uma educação pública de qualidade para as nossas crianças, jovens e adolescentes interessa a todos os pais, a todas as mães, a toda a população. E nós temos certeza que se a educação sozinha não transforma a sociedade, mas sem ela é impossível. Nós não estamos pedindo que Santa Catarina se torne uma Finlândia, uma Alemanha, um país de primeiro mundo no debate sobre educação. Na prática, não só no debate, na prática. Nós estamos pedindo que Santa Catarina seja Santa Catarina, um dos estados mais ricos do país. Eu desconheço qualquer país que tenha avançado em economia, cultura, sem investimento na educação.
E, inclusive, eu não sou professora de economia, mas, inclusive, para concluir de verdade, do ponto de vista da economia, quanto mais valorizado todos os trabalhadores, mais consumo. Quanto mais consumo, mais produção. Arroxo salarial diminui o consumo, consequentemente diminui a produção e, consequentemente, quebra muitas lojas, comércios e empresas. Então, inclusive, do ponto de vista econômico, não é inteligente essa postura. Então, precisa ser revista. Agora, o principal é do ponto de vista humano, do ponto de vista cultural. Nós podemos e precisamos fazer melhor. Então, eu novamente quero agradecer o espaço. A todos os vereadores aqui, a gente se sentiu muito em casa, fomos muito bem acolhidos por todos vocês. Cada um aqui prestou uma atenção que nem parecia os meus alunos de sala de aula. Quero agradecer isso de coração. E essa, não se esqueçam, que essa é uma das principais câmaras de vereadores de Santa Catarina. A resposta de vocês pode nos ajudar muito. E, quando eu digo nos ajudar, não é somente aos professores, mas a sociedade como um todo. Porque eu quero, semana que vem, voltar para a sala de aula. Eu estou com muita saudade dos meus alunos. Mas nós não vamos voltar dessa forma. A gente precisa de uma resposta. E a pior resposta que pode ser dada nesse momento é repressão. Porque nós não somos frutos da ideia de 2, 3 pessoas isoladas entre 4 paredes. Nós somos frutos da realidade. Nós somos frutos da realidade. Se não mudar a realidade, pode demitir a professora Adriana, pode demitir as 2 professoras engenheiras químicas. Depois de amanhã, outros professores vão voltar aqui para essa tribuna. Porque quem defende educação de qualidade, professor sério, não vai admitir essa realidade que eu expus a vocês. O dia que o magistério público catarinense admitir isso, nós estamos com um problema muito grave. Significa que os professores jogaram a toalha e não estão mais nem aí para a qualidade da educação. Felizmente, ainda não é o caso. Felizmente, ainda não é o caso. Então, há esperança. Obrigada pela atenção, pelo espaço, uma vez mais, e a gente conta com vocês. Tá bom? Nós temos 3 minutos e 47 segundos. Adriana, nós já fizemos, foi protocolado, e na sessão extraordinária será, com certeza, aprovada, aquela moção de apoio aos funcionários para que o governador reabra esse diálogo com vocês, né? Então, até quem não assinou de vereadores aqui, solicito que os senhores façam uma assinatura ali, né, na aprovação desta moção de apoio a todos os funcionários do Estado, né? Então, esse é o nosso pedido, né, que a gente fez o acordo ontem nessa reunião. As suas considerações finais, nós temos aí 3 minutos. Eu quero dizer aos meus alunos que... vou tentar não chorar. Que a gente sente muito por essa situação, que a gente quer resolver o quanto antes. Não vejo a hora de reencontrar vocês. Dizer aos meus colegas ACTs que, nesse momento, estão desesperados, para a gente não deixar de acreditar que a justiça e o bom senso vai prevalecer no nosso Estado. E quero dizer à sociedade como um todo, que, em última instância, a gente está lutando por uma educação pública de qualidade e que, juntos, nós precisamos que todos, autoridades, trabalhadores, sindicatos, todos, abracem essa nossa causa, que não é só dos professores, é de toda a sociedade catarinense. E eu tenho certeza que, nos próximos anos, nós vamos sair dessa situação que está vexatória e o nosso Estado tem condições de superar. É isso. Obrigada. Falo isso assim com uma tranquilidade, mesmo estando no PL, que é o partido do governador. Tenho uma esposa que é professora, eu sei da luta das professoras, dos professores, então, o nosso pedido é que, através dessa moção, se mais uma Câmara, né, em todo o Estado possa reabrir esse diálogo
um cede daqui, um cede de lá, mas que se chegue num acordo na valorização do ensino em nosso Estado. Nós vamos suspender a sessão para nos despedir da convidada aqui. Reabertos os trabalhos, continuando com o horário político, vereador Juarez de Jesus dos Santos. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio, declina. Declina? Vereador Manuel Rosengue. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, público presente e público que nos assiste pelas redes sociais, muito boa tarde. Estamos no mês de maio e mês de maio é um mês que a gente tem uma data muito especial, que é o dia 31. 31 está próximo, né? Tem mais alguns dias, que é uma data que faz a gente refletir sobre muitas situações que afetam toda a população em todo o mundo. Doenças graves, como o câncer, por exemplo, que é um problema crescente no mundo. E eu estava lendo uma matéria aqui, uma reportagem. Um relatório de 2022 concluiu que foram diagnosticados cerca de 20 milhões de casos de câncer e 9,7 milhões de pessoas em todo o mundo morreram devido à doença. E o que nós precisamos? Não apenas, mas principalmente, trabalhar a prevenção. Então, vereador Paulo, precisamos trabalhar políticas de prevenção. Não é só a política do bom atendimento na saúde, mas passa pela prevenção primária, principalmente, né? Claro, aí a prevenção secundária e terciária, que é o caso, mas nós precisamos, se a gente quiser reverter esse quadro, esse crescente de casos de câncer, por exemplo, 77% até 2050 vai aumentar os casos de câncer. 77%. Vamos precisar de muitas esquinas para amparar as filas. Então, eu estou sugerindo aqui que a gente comece hoje a desenvolver, entre nós mesmos, atividades, aí, procurar buscar a conscientização das pessoas, dos nossos jovens filhos, que estão completamente envolvidos pelo cigarro eletrônico, sabe? E o cigarro eletrônico é um tipo de substância que está trazendo câncer 20 anos antes do que o cigarro fumado. Olha só. Então, é importante, se a gente puder, buscar também conscientizar as pessoas à nossa volta para trabalharmos a prevenção, né, do uso do cigarro, principalmente eletrônico, entre os nossos adolescentes e jovens. Obrigado, presidente. Vereador Obadias Benoni. Segura um pouquinho, vereador. Só nós terminar o horário político aqui. Obadias Benoni, declina. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Cedo. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel.
Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de pedir o adiamento ao veto ao PL número 3 de 2024 para segunda-feira. O PL 3. Os favoráveis para o adiamento permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Gostaria também de pedir o adiamento ao veto ao PL número 5 de 2024 para segunda-feira também. O adiamento, então, do PL 05/2024 para segunda-feira, os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Pedir também o adiamento ao veto ao PL número 7 de 2024 para segunda-feira. O adiamento do PL 07/2024 para segunda-feira, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que façam confirmação do quórum. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das matérias. Grande expediente. Indicação número 150 de 2024, autor, vereador Daniel Frederico Antunes. Revitalização da Boca de Lobo, localizada na rua Presidente Prudente, bairro São Luís. Indicação número 151 de 2024, autor, vereador Daniel Frederico Antunes. Revitalização da Boca de Lobo, localizada na rua Eugênio de Bona Castelã, de frente ao Bolse Gastropub Centro. Requerimento número 211 de 2024, autor vereador Salésio Lima. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando a viabilidade de instalação de um pronto atendimento 24 horas para atender às necessidades de cuidados médicos urgentes, garantindo um acesso mais rápido e eficaz dos serviços de saúde para a população na região da Grande Santa Luzia. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Salésio Lima. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, vereadora, cumprimento aqui a presidente do bairro São Simão Leonetes, moradores que terão uma rua alterada, a Luiz Ragazon, na noite de hoje, através de um projeto, onde nós fizemos uma audiência pública também naquela região. Senhor presidente, nós fizemos em 2022 um requerimento 204, pedindo para que os postos de saúde fossem alterados os horários que encerravam às 17 horas para um período, nós até pedimos até às 22 horas. Porém, o prefeito, na ocasião, não atendeu só o nosso pedido, atendeu 10 comunidades, passando os horários até às 19 horas. Mas, diante de um crescimento da nossa região, e eu costumo dizer e brincar, que não é mais a Grande Santa Luzia, é a Big Grande Santa Luzia, porque cresce todo dia, e nós estamos com um atendimento nas UPAs, e aí, diga-se de passagem, tem cidades grandes do porte de Criciúma que não tem nenhuma UPA, mas o prefeito Clécio Salvaro estava parado há um tempão na Próspera e deu continuidade, hoje tem uma realidade na região da Próspera. Abriu uma outra no distrito do Rio Maina. Mas, hoje, nós temos um atendimento mês de mais de 20 mil atendimentos nas UPAs. E, por isso, a Grande Santa Luzia está sendo prejudicada. Nós estamos lá com 10 postos de saúde naquela região toda, onde precisa te deslocar até a UPA do Rio Maina ou até a UPA da Próspera. Eu tive uma conversa muito longa com o prefeito e se pensou, e por isso esse requerimento também, e nós abrimos um 24 horas, porque UPA é um programa do governo, e se nós abrirmos, vamos ter que atender todo mundo também, naquela região, além da região, também os outros municípios. Então, nós queríamos e pedimos ao prefeito, através desse requerimento, a abertura de um 24 horas para atender
toda essa região da Grande Santa Luzia. De que forma? 24 horas, com todo o atendimento, com os exames, como funciona uma UPA. Para isso, precisamos de todo o corpo técnico da Prefeitura para um estudo bem amplo, claro, e vai ser feito com certeza. Essa já é uma orientação do nosso prefeito, e estava junto conosco o nosso secretário David também, que também se sensibilizou por esse atendimento. Se nós formos ver, como eu falei, estamos ali com um gargalo. Ontem eu tive a oportunidade de ir lá no Rio Maina, na UPA, para ver o atendimento. É um atendimento show de bola, mas o número de pessoas é muito. Nós estamos vivendo. Então, se nós tirarmos, já vai ser aberto agora também o da Boa Vista, o Arleu sabe disso, e nós precisamos também, para aquela região, para aquela ponta da Grande Santa Luzia, ter esse atendimento com o olhar voltado. E nós contamos, sim, com o nosso prefeito, que tem esse olhar voltado para essa sensibilidade de abrir ali, então, na região da Grande Santa Luzia, esse 24 horas para esse atendimento. Desde já, nosso agradecimento ao David e ao prefeito. Sim, prefeito, te dou uma parte, sim. Uma parte para o nosso vereador. Vai discutir depois. Com a palavra, nobre vereador Arleu. Muito obrigado, boa noite a todos os vereadores, colegas, vereadoras, todos que nos assistem. Parabéns pelo requerimento, excelência. Realmente a Grande Santa Luzia, no período que o prefeito interino Jair estava como prefeito, eu na condição de secretário-geral, andamos muito por aquela região, juntamente com Vossa Excelência. Ali está saindo um campo agora, com um belíssimo de um vestiário. Está saindo a escola Caetano Ronque, no São Defende. A escola Nova Esperança, também, na Vida Esperança, também, a João Amaro Batista também está saindo ali. Então, aquela comunidade realmente precisa. Estivemos no Instituto Schmidt, na inauguração, que é um verdadeiro hospital que tem ali, e para completar toda a nossa grande Santa Luzia, um maravilhoso parque que está a todo vapor. Então, parabéns pelo requerimento de Vossa Excelência, parabéns ao nosso prefeito Clécio Salvador e toda a equipe da Secretaria de Saúde, que vai olhar com carinho esse requerimento. Senhor. Obrigado. Muito bem, vereador. Nós já temos mesmo o mini hospital lá, e que nós já temos atendimento formalizado pelo prefeito Clécio Salvador. Já está atendendo também, através do SUS, aquele mini hospital. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Manuel. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e demais pessoas que nos acompanham nessa sessão. Primeiro, parabenizar, vereador Salles, pelo seu requerimento. E que bom que o nosso prefeito está com os olhos voltados lá para a região da Santa Luzia, que muito merece, porque realmente você aqui bem falou, aquela comunidade, ela vem, aquele bairro vem crescendo dia a dia, realmente. Eu, de vez em quando, dou uma volta para lá, para invadir o seu território, e a gente observa que realmente houve um crescimento bastante grande. A região sua, do Paulo Ferrares, vocês que lá residem, sabem como está grande aquela região lá, crescendo dia a dia. E quanto é importante ter um 24 horas lá, porque eu posso dizer isso de cadeira, porque nós, na Próspera, aqui, começamos esse procedimento, e que há anos vem sendo executado lá na Grande Próspera, que eu fico muito contente que os parques começaram na Grande Próspera, os 24 horas na Grande Próspera, e serviu de exemplo para o resto da cidade, e que realmente funciona. E eu posso dizer isso de cadeira, porque eu moro ali bem próximo a 24 horas da Próspera e da UPA. A gente vê o quanto é importante ter, quanto a comunidade fica feliz de ter próximo a ele um atendimento médico, como é feito, da maneira como é feito pelos 24 horas. Então, mais uma vez, parabenizar, e só torcer que realmente seja executado. Se o prefeito falou, com certeza vai ser executado, e vocês vão ser atendidos daquela grande comunidade que tanto merece. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade.
Requerimento número 212, de 2024. Autora, vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a viabilidade de implantar um serviço médico e uma equipe de enfermagem para atendimento por demanda livre na Unidade Básica de Saúde do bairro Quarta Linha. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Giovana Zanetti. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Boa tarde, presidente, membros da mesa, colegas vereadores e vereadoras, também ao público que nos assiste aqui e em casa. Na verdade, essa demanda livre é muito importante para a nossa região, porque é uma região que ela é bem longe da cidade, do centro da cidade, das UPAs, né? São praticamente 15 quilômetros da Quarta Linha para chegar até aqui. A unidade de saúde do bairro já melhorou bastante. Hoje eles fazem suturas, tem outros exames. Antes, se uma criança se cortasse na escola ou alguma coisa, tinha que correr para o centro, para a UPA, para fazer, né, dar os pontos. Mas, então, a gente faz esse requerimento porque é muito importante. Aqueles trabalhadores que saem da empresa ou a criança que sai da escola, né, depois do horário, vai ter essa demanda livre, esse atendimento, esse médico à disposição. Então, a gente está pedindo isso já, vários requerimentos nossos também, a pedido também de 24 horas, e, quem sabe, uma UPA já tem requerimento nosso. Mas, vamos lá. Continuamos na luta para que melhore cada vez mais o atendimento em saúde na nossa região. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 213, de 2024, autor, vereador José Paulo Ferrarese. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há possibilidade de incluir no cronograma da Secretaria de Obras a recuperação da pavimentação asfáltica com lajotas na rua José Borges, bairro Mina União. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, também que nos acompanhe pelas redes sociais. Senhores vereadores, e gostaria de falar a Fabíola que, se der para a recuperação de lajota, não é recuperação asfáltica, então, se der para... Fala de lajota e fala de asfalto, né? Então, é a recuperação das lajotas. Secretário, hoje, vereador Tita, você lembra bem dessa rua José Borges, que foi emenda federal do deputado Ronaldo Benedetti. Foi feito há 5 anos atrás, se não me engano. Você conhece, você sabe o quanto que eu já pedi para a recuperação dessas lajotas da rua José Borges. A rua foi feita, a rua mal feita, e vem levantando as lajotas, trazendo transtornos, dando prejuízo nos veículos, pedestre daqui a pouco enrosca o pé, e é problemática aquela rua, vereadores. E eu solicitei por várias vezes, através de requerimento, através de indicação, através diretamente à Intendência de Santa Luzia e através da Secretaria de Obras do nosso município. Infelizmente, até hoje não aconteceu a recuperação. Mas vamos torcer, esse é um pedido que estou fazendo em nome daqueles moradores, que possa, daqui a pouco, quem sabe, ser melhorado aquela rua José Borges, porque, na verdade, vou dizer para vocês, é uma vergonha, eu cansei de pedir. Estava dentro do prazo, solicitando que a empresa fizesse a recuperação, não aconteceu, não sei se a prefeitura fez a notificação, não fez, e não aconteceu. Até hoje a rua está lá danificada, com problemas, trazendo problemas,
E me envergonho por morar numa região que tu pede uma vez, pede duas, pede 10 e cai no discreto. Quem às vezes leva a culpa por isso é o vereador. O vereador não tem mais o que dizer para a sociedade lá, pô, tu é um vereador, que vereador que tu é? Se tu não consegue para recuperar uma rua de lajota. E eu solicitei várias vezes na Secretaria de Obras, através de várias formas, infelizmente até o momento não aconteceu. Desculpa, vereador Tito, eu sei que tem muitas coisas na cidade, mas essa ficou para trás. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Paulo. Vereador presidente, solicito que haja uma modificação no requerimento 211/2024, que é recuperação das lajotas, não recuperação asfáltica. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Atendido de plano. Dando continuidade. Requerimento número 214 de 2024. Autor, vereador Manuel Russeng da Silva. Realização de audiência pública no próximo dia 15 de maio do ano corrente, às 19 horas, no plenário desta Casa Legislativa, Rua Coronel Pedro Benedetti, 488, sexto andar, edifício Centro Profissional Criciúma, para debater sobre a instalação de elevadores para transportes de macas nos prédios e condomínios públicos e privados no município de Criciúma. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 215 de 2024, autora vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade de implementar o serviço de telesaúde na Unidade Básica de Saúde do bairro Linha Batista, que inclusive é a unidade de referência dos moradores do bairro Buenos Aires. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que façam confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 21/2024, de autoria do vereador Salésio Lima, que dá nova redação e acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei 3.096, de 2 de junho de 1995, que denomina via pública. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Salésio Lima. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, mais uma vez cumprimentar o senhor e toda a mesa diretora, cumprimentar aqui a nossa vereadora e agora licenciada do Comitê Gestor da Prefeitura, vereadora Roseli, presidente do bairro São Simão Leonetti, todos os moradores daquela localidade. Senhor presidente, a Leonetti ela vem desde outubro do ano passado numa luta para alterar. Na realidade, não é uma alteração, a rua passava ali, né? Mas com a construção do anel viário e do viaduto lá próximo, houve a interrupção dessa rua Luiz Ragazzoni, que deixou aqueles moradores sem uma identidade, digamos assim, porque daí o correio não passava mais, não tinha mais, as pessoas chegavam e não conseguiam chegar até lá. Então, ela nos procurou no nosso gabinete, nós fizemos audiência pública, foi a primeira audiência, Leonetti, que eu fiz dentro de um bar, foi a melhor que nós fizemos. A nossa secretária da mesa estava lá, foi uma audiência muito tranquila, muito boa, com uma participação muito boa do bairro São Simão. Parabéns a vocês, moradores. Então, o projeto está aqui, vai passar a se chamar Valmir Menezes, aquela rua
que é uma parte da Luiz Ragazzoni. Então, Valmir, né? Valmir. Então, tá, Valmir, então. Isso. E lá estava os moradores, como eu disse, e também diversos vereadores. Obrigado, e eu peço a aprovação, então, em nome da comunidade do São Simão. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O PL 21/2024 foi aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para a próxima sessão extraordinária, que ocorrerá na sequência.